Boa noite a todos, oficialmente. Muito bom estar aqui novamente para a gente estar falando, comentando um pouquinho sobre o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, sobre as coisas que aconteceram na época de Jesus e o que ele nos trouxe naquela época, tá? Nós temos para a noite de hoje, o capítulo 10, é uma primeira parte, onde está escrito assim: Bem-aventurados misericordiosos, é o título do capítulo. Depois tem uma partinha, o primeiro item. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí, às vezes, a gente dá a impressão de que isso é uma troca, né? Uma barganha. Então, se eu for misericordioso, eu vou ganhar misericórdia, né? Parece uma coisa meio estranha, né? Porque Jesus não faz barganha, Deus não faz barganha, espíritos evoluídos não fazem barganha, então não é exatamente este o sentido desta afirmação que Mateus colocou, né, nesse capítulo, tá? A gente tem que entender, primeiro, o que é ser misericordioso. O que quer dizer a palavra misericórdia? A palavra misericórdia quer dizer que a gente tenha compaixão, que a gente tenha empatia pelo outro, né? Que a gente se compadeça das necessidades do outro. Necessidades essas que podem ser materiais ou espirituais, certo? Então, ser misericordioso é isto. Só que, segundo o Saulo, né, que é um palestrante espírita muito, muito legal, e ele conhece o grego, né, ele fala grego e tal, ele diz que no grego, misericórdia não é um substantivo, mas é um verbo. Ele fala lá em grego, que eu não vou saber repetir, mas é um verbo. Agora, verbo, o que é um verbo para nós no português? É uma ação. A gente é executar alguma coisa, né? Eu vou ler, então eu vou fazer uma leitura, eu vou executar o trabalho de ler, certo? Então, a misericórdia, na realidade, ela é um verbo onde a gente tem que ter ação. Por que eu falei antes, né? É esse olhar para o outro, esse olhar para o próximo, vendo as necessidades deste próximo, né? Mas a gente tem que executar, né, essa misericórdia, já que ela é um verbo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então tá bom, eu só olho, eu falo, nossa, né, aquela pessoa precisava disso, né, precisava de 1 quilo de arroz. Se eu não for, para mim ser misericordioso, eu vou ter que ir lá e dar, já que eu detectei que aquela pessoa necessita de tal coisa, eu vou ter que ir lá e dar 1 quilo de arroz. Certo? A gente tem que perceber as coisas para que a gente possa realmente se doar para as pessoas mais necessitadas. E às vezes vocês podem estar pensando, mas eu também necessito tanto, eu tenho tantas dificuldades. Bem, todos nós aqui nesta terra temos dificuldades, senão não estaríamos aqui, né? Já teríamos evoluído e estamos num outro lugar. Mas já que nós estamos aqui, nós com as nossas dificuldades, só que tem gente que tem um pouco mais de dificuldade que a gente, né? Então a gente olha para trás, não deve olhar para trás, tem que olhar para trás sim. A gente tem que olhar para trás e ver aquele que está mais para trás de nós e que tem dificuldades que talvez a gente possa estar ajudando, né? Como o que está na nossa frente vai poder olhar para trás e ver as nossas dificuldades e nos ajudar. Mas aí é uma decisão pessoal, né? Eu não posso garantir que o que está mais à frente de mim vai olhar para trás e vai me ajudar, mas eu posso, se eu quiser, eu posso garantir que eu vou olhar para trás, vou ver a necessidade do outro e vou estar tentando ajudar. Necessidade essa que pode ser material, pode ser espiritual, pode ser emocional, não é só necessidades materiais, porque a gente não vive só de matéria, né? Quantas vezes a gente pode usar da nossa misericórdia dando um sorriso para a pessoa? Quantas vezes a gente pode usar
da nossa misericórdia e estar entendendo que a pessoa precisa falar, precisa conversar, tem vontade de desabafar. E a gente, na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente não para fazer essas coisas, né? A gente acha que, não, estou perdendo tempo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Tudo bem, a gente tem que fazer uma série de coisas, tá? Mas quando essa série de coisas que eu falo são coisas materiais, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr, a gente tem que ir no supermercado, a gente tem que ir na farmácia, a gente tem que ver o filho, a roupa, o uniforme, bom, enfim, uma série de coisas que são, a grande maioria, materiais. E a gente se esquece que nós não somos só matéria, né? Que nós somos seres espirituais. Nós precisamos desenvolver o nosso lado espiritual. Nós precisamos ter tempo e ter disponibilidade interior para fazer essa parte espiritual. Porque senão nós vamos ficar capenga. Não adianta eu correr o dia inteiro e meu filho está precisando de uma palavra, está precisando me contar alguma coisa e eu nem perceber a situação, né? Ou um amigo, ou enfim, uma pessoa que trabalha com a gente, ou até um desconhecido que às vezes nos para na rua para pedir uma informação e começa até a necessidade de falar. Não custa a gente usar dessa misericórdia, né? Não custa a gente escutar 5 minutos, não custa a gente dar uma atenção para as pessoas, é tão bom para aquele que precisa. Às vezes a gente não faz ideia porque a gente não precisou, porque talvez a gente tenha tido a oportunidade de pessoas para nos próximas que estão junto conosco e que nos auxiliam. Mas imagina uma pessoa sozinha, né, que não tem com quem falar, que tem necessidades. Não custa, pelo menos um sorriso, não vamos tratar mal, gente. Às vezes a gente nem olha na cara da pessoa, vamos procurar fazer alguma coisa. É pouco, é pequenininho, nós temos condição de conseguir, ninguém está falando para a gente ser uma Madre Teresa de Calcutá, porque nós não estamos nesse patamar também, né? Não adianta falar, nós estamos ainda caminhando. Então, mas vamos fazer um pouquinho, vamos nos desprender um pouquinho do ser material e vamos nos voltar um pouquinho para o ser espiritual, certo? Para que a gente realmente possa trazer, né, alguma coisa de bom para o outro e para nós mesmos, né? E oportunidades mil nos são dadas para que a gente possa usar da misericórdia, né? Às vezes, normalmente em família, núcleo familiar, a gente é um ponto de encontro de espíritos que têm afinidades e que têm desafinidades. Porque é fácil, se eu tiver desafinidade com meu vizinho, eu só falo bom dia, boa tarde, eu não preciso grandes conversas com ele, certo? Mas quando a gente está em família, num núcleo, é diferente são diferentes as relações, né? Então a gente tem que ver que às vezes não é tudo que é flor. A gente tem que contornar algumas situações que às vezes não nos são agradáveis. Mas aí a gente pensa assim, se a gente erra em algum momento, em alguma situação, até numa prova de escola, uma prova, um teste, a gente errou. A gente errou porque a gente não conhecia aquela matéria, que a gente não conhecia aquele assunto tão bem. Então, quando a gente erra, quando as outras pessoas erram, é por total falta de conhecimento do que é bom ser bom. Então, se alguém nos faz alguma coisa que nos deixa magoados, tristes e tal,
às vezes a pessoa não fez com aquela intenção, é porque ela desconhecia que se ela agisse daquela forma, iria ocasionar uma tristeza no outro, né? Então a falta do conhecimento às vezes faz a gente errar. Então não é só o outro, a gente erra também por esse mesmo motivo de não conhecer, né? Às vezes a gente vai fazer uma brincadeira com uma pessoa, por exemplo, e a gente não conhece bem aquela pessoa a fundo, e a gente fala alguma coisa que mexe em algum trauma da pessoa, que mexe em alguma situação, e a pessoa se arrasa. A gente fez com intenção? Não, a gente fez uma brincadeira porque a gente não conhecia a pessoa mais profundamente. E o mesmo acontece com a gente, e até com familiares e tudo. Às vezes a gente não... A gente tem que olhar essa outra pessoa, né? Nós estávamos falando antes dos familiares, de uma forma que a gente se lembre, né, disso, que a gente erra e que a pessoa pode errar. Porque a gente erra também porque nós não somos perfeitos, né? Então nós estamos nessa... ter este olhar é ser misericordioso, como Jesus nos incitou a ser, certo? Às vezes acontecem coisas que também, não só em família, mas com amigos, enfim, que deixam a gente bastante tristes, bastante, né, com raiva. Raiva é um sentimento, nós podemos ter, não há problema nenhum nisso. Mas a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. De repente, a pessoa está com um problema de saúde gravíssimo na família, ou ela própria, e de repente vem um safanão na gente que a gente não espera. Mas a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Quantas vezes a gente não acordou com o pé virado e no primeiro bom dia a gente já olhou torto, já falou, pô, o que você quer? Quantas vezes? Então por que eu posso e o outro não pode? Né? Que eu sou melhor do que o outro? Nós não somos melhor que ninguém. É que o bendito do nosso orgulho nos coloca ou nos faz pensar que nós somos melhores. Mas nós não somos. Nós estamos tudo no mesmo patamar. Então eu não posso querer que o outro seja ótimo e maravilhoso para me contentar. Ótimo e maravilhoso na minha ótica, né? Para me contentar nas coisas que eu quero e que eu faço. Então é perceber, isso é uma forma de ser misericordioso, porque nós vamos olhar e nós vamos ver que não foi intencional, ou se foi intencional, fala que pena. A pessoa não podia dar mais do que isso, né? Porque muitas vezes é intencional, a pessoa nos cutuca intencionalmente. E a gente tem que olhar com esse olhar de misericórdia e falar, coitado, é tudo isso que ele pode dar, né? Que pouquinho. E compreender. E tolerar. E não ficar remoendo, porque o problema é a gente remoer uma situação. Porque falou, porque disse, porque eu devia ter respondido tal coisa, eu devia ter falado dessa forma. Quem é ele para falar assim comigo? Não é assim que a gente pensa? A grande maioria de nós. Mas aí a gente vai tendo que se acalmar os nossos corações e relembrar a instrução de Jesus, de sermos misericordiosos, de podermos entender as dificuldades do próximo, porque é uma dificuldade. Uma pessoa que age de uma maneira desagradável e ruim conosco é uma dificuldade. Então vamos percebendo, né? E eu acho que nesse assunto, né, ou nessa visão, o Espiritismo nos ajuda muito.
tá? Porque ele nos faz a gente perceber essas coisas que a gente está conversando agora, né? Que muitas vezes, talvez, a gente não tenha pensado anteriormente. Mas a doutrina nos mostra que já que não somos seres só materiais, né? Que nós somos muito mais espirituais do que materiais, a gente pode agir de maneira diferente, pensando, inclusive, neste futuro espiritual, né? Nessa nossa progressão espiritual, né? E lembrar sempre que a vida, ela nos devolve aquilo que a gente dá para ela, certo? Se eu tratar uma pessoa mal, a não ser que ela seja muito espiritualizada, eu corro grandes riscos de ser maltratada por ela também. Então a vida é assim, se eu não souber trabalhar uma situação com esse olhar de misericórdia que Jesus nos coloca, uma hora a conta volta e eu vou receber de volta, né? Por quê? Porque é um aprendizado, não é porque Deus é ruim ou porque é um castigo, não, é um aprendizado, né? Aí eu vou perceber que aquilo não era tão bom, que aquilo que eu fiz não era tão bom, né? E a gente realmente precisa que um auxilie o outro. Nós estamos aqui para isso, por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que nós vivemos em coletividade, né? Porque senão, se fosse cada um por si, nós não precisávamos estar aqui. Então, um precisa do outro, um precisa do auxílio do outro, um precisa do entendimento do outro. Nós temos que estar nesse contato, nessa relação boa, né? E isso é uma construção que a gente faz de dentro para fora, tá? Não é de fora para dentro. É uma coisa que a gente vai ter que ir interiorizando e achando que esse procedimento, no caso que nós estamos falando hoje, de misericórdia, é uma coisa boa para o outro e para mim. Tá? E com isso, quando a gente realmente acreditar e achar que isso é uma verdade, a gente vai começar a treinar a fazer isso, porque não é fácil. A gente vem de um outro, né, de um outro escopo aí, a gente, né, nós vamos precisar de treino, nós vamos precisar de muito treino. A gente pode fazer errado, mas a gente reflete e a gente refaz aquilo que a gente realmente achou que não era tão legal, né? Jesus também nos coloca aqui, que é interessante, que a gente não deve compactuar com o erro. Se uma coisa está errada, ela está errada. Não é por isso, porque vou ser misericordioso e falar que ela está certa. Não, não é isso que se pede. Mas se pede um pouco mais além disso. Eu vejo a situação errada e eu vejo no que eu posso auxiliar aquela situação ou aquela pessoa. Para que a coisa, para que o erro se extinga ou para que o erro diminua. Então, não é só eu falar ou perceber, falar, mas está agindo de errado, ele que se dane. Não é assim. Quer dizer, não é assim que os ensinamentos nos convocam, né? Está fazendo errado, não está legal, o que eu posso fazer para ajudar? Que esse é o nosso papel aqui, né? E aí a gente vai tentando, né? A gente vai se colocando no lugar, tentando se colocar no lugar do outro, mas se colocar assim de verdade, né? Porque assim, com a minha experiência, com o que eu acho, com o que eu penso, eu não faria o que ele fez nessa situação. Não, mas eu não sou ele. Eu tenho que pensar com a cabeça dele, com a experiência dele, com as aquisições dele. Para aí eu falar que eu não faria ou faria tal coisa. Então, isso nos mostra que a gente não deve julgar nunca, porque a gente não consegue fazer isso. Eu não consigo me colocar no lugar do outro para saber por que esse outro está tendo uma reação X ou Y. Eu não tenho histórico nem de vidas passadas que a pessoa tem.
Então, a gente vai sempre com aquela empáfia, né? Ah, eu no lugar dele ia fazer melhor, eu no lugar dele ia fazer diferente, ia fazer... será? Não sei. Eu preciso estar com todo o caminho dele. No meu caminho é outra coisa, certo? Então, a gente mostra que a gente não deve julgar, né? E só para finalizar, que é uma parte também deste capítulo, né? Que nos mostra, nos fala dos nossos adversários, para que a gente faça as pazes com esse adversário enquanto a gente está nesta vida, né? Ao longo da vida, né, a gente vai melhorando, lógico, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo coisas melhores, mas a gente, às vezes, angaria desafetos, né? A gente já pode ter angariado pelaquela nossa falta de conhecimento que a gente falou no começo, né? E a gente, por outros motivos, pode angariar desafetos. Só que, quando o desafeto ele está aqui, no plano material, é mais fácil da gente tentar conversar e se acertar. Agora, depois que um dos dois desencarna, vai para o plano espiritual e vai com a raiva, e vai sentindo o mesmo sentimento, o que ele pode se tornar? Um grande obsessor nosso, um grande espírito que venha para nos atormentar, porque não houve aquele acerto, não houve aquela conversa para que a gente se tornasse uma pessoa melhor. Então, é sempre assim, a gente tentar fazer as pazes enquanto a gente está a caminho com os nossos adversários, tá? Para que a gente possa evitar futuras obsessões. Tá? E se a gente não puder, ou não tiver oportunidade de se reconciliar mesmo assim, face a face, a gente tenta fazer isso através da prece, através de emitir vibrações boas para aquela pessoa, de envolver aquela pessoa em coisas boas, em amor, ao contrário daquilo que a gente está sentindo, que pode ser uma raiva muito grande, mas tentar modificar esse pensamento através da oração e através das vibrações. Por quê? Porque a gente vai quebrando vibrações negativas, a gente vai fazendo vai melhorando o nosso panorama aqui espiritual a nível de vibrações, vibracional, tá? Que isso é muito importante, né? Então, vamos sempre nos lembrar de que podemos fazer, de que temos as ferramentas nas nossas mãos para ser misericordiosos e que nós estamos aqui para quê? Se não para evoluir. Eu não vim aqui para ganhar na loteria, nem para ficar rico, nem para ficar pobre. Eu vim aqui para crescer, para evoluir. Só isso? Não. Se eu conseguir crescer e evoluir, eu vou estar colaborando com a obra da criação, com a obra de Deus, que é que tudo evolua, que tudo cresça, que tudo melhore. Então vamos pensar nisso e vamos realmente, de pouquinho em pouquinho, tentar fazer o melhor para nós e para os outros. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.